Um joguinho aparentemente bonitinho e amigável, onde você controla um gato que precisa ajudar os seus amigos a fazerem um festival. Mas eu disse aparentemente. Esse não é um jogo normal. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E o que tem de tão estranho nesse jogo? Bem, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então sejam muito bem-vindos a Harvest 64. Nós começamos nesse menu bonitinho com uma musiquinha agradável. Os gráficos são idênticos ao do Nintendo 64. E eu acho que é por isso que tem 64 no nome, né? Não tem nada super importante nesse menu, ele só é bem feitinho mesmo e consegue passar muito bem a vibe de jogo dos anos 90. E eu espero que nada de assustador aconteça com essas fofurinhas aqui, hein? Começando o jogo, nós somos recebidos por vários gatinhos bem fofinhos e amigáveis. Eles perguntam se eu sou novo na região e se eu não tenho um lugar pra ficar. Quando eles veem que eu não tenho uma casa, a gata de vestido roxo diz que eu posso ficar nessa casa do lado por enquanto, já que o dono antigo acabou se mudando recentemente. Tá bom, né? Eu mal cheguei nesse lugar e já tô ganhando uma casa de graça, porque quem sou eu pra reclamar, né? Ela continua dizendo que eu sou muito sortudo, pois faltam apenas 4 dias para o Festival da Colheita, que vai acontecer nessa sexta-feira, e que eu tô mais que convidado para participar desse festival. E assim o diálogo se encerra e eu ganho o controle do protagonista. Eu só queria destacar que quando os personagens falam, faz um barulhinho de gatinho no fundo, e eu achei isso bem bonitinho. De acordo com o calendário do jogo, hoje é segunda-feira, então falta 4 dias para esse tal de Festival da Colheita. Andando pelo cenário, temos um lugar bem grande para explorar, e no centro dele temos uma espécie de palco de madeira. Ele parece bem sujo e desorganizado, com várias manchas estranhas no chão e umas mesas espalhadas. Talvez seja aí que esse tal festival acontece, quem sabe. Andando um pouco mais à frente, encontramos uma ponte, porém um gato que estava ali perto fala que ela tá quebrada por causa de uma forte tempestade que aconteceu recentemente, então não vai dar pra passar. Bom, já que não dava pra passar por ela, eu acabei voltando pra onde eu tava, e bem próximo dali estava a mesma moça que nos recebeu no começo do jogo, e quando interagimos com ela... Olá, eu tô preparando algumas tortas de abóbora para o Festival da Colheita, mas eu preciso de mais abóboras. Será que você poderia fazer a gentileza de me trazer mais algumas? Então, moça, sem querer ser mal educado nem nada, mas assim, você não tá vendo que elas estão literalmente do seu lado? E como uma pessoa super bem educada e que respeita o próximo, eu fui lá e ajudei a pegar todas as abóboras. E quando coletamos todas as abóboras e entregamos pra ela... Muito obrigado mesmo. Agora eu vou poder finalmente terminar as minhas deliciosas tortas de abóbora para o Festival da Colheita. E não se esqueça de experimentar algumas delas, hein? Ela acaba nos agradecendo e mais uma vez ela cita esse tal Festival da Colheita. E pelo destaque que o jogo tá dando pra esse festival, ele deve ser bem importante pra cidade. Depois disso, o jogo corta pra terça-feira. Agora a moça da torta não está mais lá, então eu fui dar uma olhadinha na ponte pra ver se já dava pra passar. Só que quando eu fiz isso... E aí, novato, eu tô um pouco ocupado consertando essa ponte, mas até amanhã é certeza que eu termino. Mas assim, eu queria construir uma fogueira gigante pro Festival da Colheita. Você poderia fazer o favor de pegar algumas madeiras pra mim? Tá bom, o mano por algum motivo quer fazer uma fogueira gigante pro festival. O porquê? Eu não faço a menor ideia, porque a única coisa que eu sei é que lá vou eu trabalhar de graça de novo, não. Quando coletamos todas as madeiras, o gato nos agradece, e mais uma vez ele dá ênfase nesse tal Festival da Colheita. E eu tô começando a achar isso um pouco estranho. Do jeito que as pessoas, digo, gatos, estão falando, parece até que é uma espécie de culto. Mas enfim, não tem muita coisa que comprova isso, então é melhor deixar pra lá por enquanto. O dia acaba mais uma vez e agora é quarta-feira. Finalmente podemos passar pela ponte e do outro lado não é muito diferente. Temos uma casa, árvores e basicamente a mesma coisa de antes. A única diferença é que tem um caminho que dá direto numa praia, mas antes de ir pra lá eu tentei falar com esse gato verde aqui. Porém ele só fala que tá muito cansado e que vai fazer as coisas pro festival só amanhã. O miserável é um baiano. Descendo pra praia nós encontramos esse gatinho fofo olhando pro mar e interagindo com ele. Oi moça, você por acaso não viu algumas dessas pedras brilhantes? Eu simplesmente amo o brilho delas. Você pode me ajudar a achar mais algumas? Elas são exatamente o que eu preciso pro festival.
E ok, eu tava suspeitando um pouco dessa gente, mas eu acho que eu só tava sendo bobo mesmo. Olha pra isso, não tem como uma fofurinha dessa fazer mal pra ninguém. Então vamos lá pegar essas pedras pra essa coisinha tão fofinha e inofensiva. Por que tem um corpo flutuando aqui? Tá, definitivamente tem alguma coisa de estranha com esse lugar e com esses gatos, mas quem é esse gato que tá flutuando na água? Talvez possa ser o antigo dono da casa onde estamos, já que até agora ele é o único gato que foi mencionado mesmo não aparecendo em tela. Não temos muitas pistas do que realmente está acontecendo aqui, mas já sabemos que isso definitivamente não é um joguinho normal de Nintendo 64. Eu ignorei o presunto boiando e peguei todas as pedras brilhantes. E quando entregamos elas, o gato nos agradece e fala que tá ansioso para nos ver sexta-feira. E desse jeito, mais um dia se acaba, dando início assim à quinta-feira, faltando apenas um dia pro Festival da Colheita. O dia começa igual aos outros, sem nada de diferente no começo, porém quando falamos com esse gato verde de novo... Eu ainda tô tão cansada. Você se importaria de pegar alguns cogumelos pra mim? Eu só preciso de uns 10 deles ou alguma coisa assim. E eu realmente preciso deles hoje, pois o Festival da Colheita vai ser amanhã. Se fosse um jogo normal, eu só acharia engraçadinho ele precisar de 10 cogumelos, mas como já vimos, definitivamente tem alguma coisa de errada com isso. Até agora nós coletamos abóboras para fazer tortas, pedaços de madeira para fazer uma fogueira gigante, algumas pedras brilhantes e agora vamos ter que pegar 10 cogumelos. Isso tá parecendo mais um ritual do que um festival em si, mas enfim, quando pegamos todos os cogumelos, isso acontece. Você fez um ótimo trabalho, agora eu tenho tudo o que eu preciso. Te vejo amanhã no festival, hein? O cenário que antes era alegre e ensolarado ficou completamente coberto em escuridão, e agora eu posso falar com 100% de certeza que isso aqui tá meio estranho. Eu comecei a escutar o som do que parecia ser uma fogueira queimando, e já que hoje é o dia do Festival da Colheita, eu acho que eu preciso seguir esse som pra chegar até ele. E depois de andar um pouco nessa escuridão, nós encontramos isso. Os gatos que antes tinham uma aparência fofinha e amigável agora têm olhos vazios e dentes deformados. Os outros dois gatos da vila também estão assim, porém um deles está dentro da fogueira e o outro, bem, digamos que ela perdeu a cabeça. E quando interagimos com os dois gatos macabros... Amanita muscária, eu devorei tudo. Tão feliz. A moça da torta me ajudou a costurar minha barriga depois que colocamos todas as pedras brilhantes lá dentro. Eu preciso muito ir nadar, eu não consigo esperar mais. Depois dessa cena bizarra, eu tentei ver pra onde que aquele gato tinha ido, e já que ele disse que ia nadar, eu acabei indo até a praia. Porém, enquanto eu estava fazendo isso, o rosto do meu personagem ficou completamente deformado e ele ficou encarando a câmera. Eu ainda tinha o controle dele, porém o rosto continuava na mesma posição, olhando diretamente nos meus olhos. E então, isso aconteceu. Sim, o jogo simplesmente fechou. E eu acho que é isso, esse é o final do jogo. Eu abri ele mais algumas vezes pra ver se alguma coisa mudava, mas não, é realmente assim que o jogo acaba. Então, o que acabou de acontecer aqui? E essa é a parte onde eu pego um monte de informação solta do jogo e faço um Frankenstein pra tentar deixar isso aqui minimamente explicável. Nós começamos o jogo sendo recebido por todos os moradores da vila. Bem, quase todos. Já que o antigo dono da casa em que ficamos não está mais na vila, já que ele acabou se mudando. Pelo menos é o que falam pra gente, já que na praia é possível encontrar um corpo boiando na água, que eu acredito ser do antigo dono da casa. E ele ainda é citado de uma forma bem suspeita pela moça da torta, que eu nem preciso falar que não é nem um pouco confiável, né? Na verdade, ninguém aqui é confiável. Porém, apesar dele estar ali boiando, eu não acho que ele realmente foi de arrasta pra cima. Pois é, e é agora que eu começo a usar os únicos 2 neurônios do meu cérebro pra formar uma teoria. Harvest 64 é pra ser uma espécie de jogo perdido do Nintendo 64 que foi cancelado por algum motivo misterioso. No site oficial de Harvest 64, nós temos uma imagem de como é o cartucho dele e algumas imagens sobre o jogo. Porém, uma delas é dele rodando em uma TV antiga com um controle de Nintendo 64 do lado.
E isso confirma que no universo em que a história acontece, ele não é feito pra ser um joguinho inspirado no console da Nintendo, mas sim um game feito na sua época. E ele claramente não é nada normal, então é óbvio que o cancelamento foi porque alguma coisa deu muito errado durante sua produção. Alguém percebeu que tinha alguma coisa macabra acontecendo aqui e fez de tudo pra tentar apagar esse jogo da história. Mas o que caramba deu de tão errado pra acontecer isso? Vamos lá, o nome do jogo é literalmente Colheita 64 e durante toda a gameplay é mencionado o tal Festival da Colheita. Só que eu não sei se você percebeu, mas não tem nenhuma plantação no jogo todo. Então como que vai ter uma colheita se não tem nada pra colher? A não ser que essa colheita não seja o que estamos pensando, e se na verdade o que eles querem colher seja você. Meio confuso, né? Mas eu acho que faz sentido. Lembra que eu disse que o antigo dono da casa não foi de arrasta pra cima de verdade? Então, é nos dito que ele acabou se mudando, mas eles não falam pra onde. Eles só falam moved out, que na tradução literal pode ser só se mudando ou mudando pra fora. E se ele acabou na verdade saindo do jogo? É bem óbvio que essas criaturas não são só NPCs de um joguinho bobo, eles claramente têm consciência e sabem que estão dentro de um jogo. E eu acho que não é muito legal ficar preso dentro de um cartucho pro resto da vida, né? Então esse Festival da Colheita seria um ritual que os gatos fazem toda vez que alguém acaba jogando o jogo, fazendo com que assim um deles consiga escapar daquela prisão digital. Eu acredito nisso, pois depois que o festival acontece, o gato que controlamos quebra a quarta parede e começa a olhar direto pro jogador. Assim a tela começa a bugar até o jogo quebrar de vez. Essa quebrada da quarta parede serve para mostrar que os gatos sabem da sua presença, eles sabem que você está jogando. E quando a tela começa a bugar até o jogo fechar, significa que o ritual funcionou. E o que acontece depois disso é que provavelmente a consciência do gato acaba indo pro jogador e a do jogador acaba indo pro gato, assim deixando ele preso dentro do jogo pra sempre. É por isso que falam que o antigo dono da casa acabou se mudando pra fora. Ele conseguiu tomar o corpo de outra pessoa que acabou jogando o jogo e conseguiu escapar dali. Então a pessoa que ficou presa dentro do jogo acabou preferindo acabar com o próprio sofrimento do que continuar preso naquele cartucho. E é por isso que temos um gato boiando na água. Ele não é só mais um gato normal, ele é o jogador que jogou o jogo antes da gente. E agora o cartucho vai acabar parando na mão de outra pessoa que também vai ficar presa ali dentro. E o ciclo vai se repetir até que todos os gatos consigam fugir. E essa é a história de Harvest 64. Bem, a minha história. Olha, esse jogo foi feito em apenas 72 horas, pois foi feito para uma Game Jam. E apesar de ser bem legalzinho, ele acaba sofrendo de algo que a maioria dos jogos feitos nesse tempo absurdamente curto sofrem, que é ter muitos conceitos legais, porém jogados de forma aleatória durante a gameplay, sem realmente ter uma função narrativa. São só coisas maneiras que o criador achou que seria legal ter em um jogo de terror, mas que não realmente servem para contar uma história coerente. Então meio que acaba ficando na sua mão juntar algumas pecinhas pra formar uma história que te agrade. Tipo, eu peguei a quebra da quarta parede, o corpo boiando, o ritual bizarro e o glitch no final pra formar uma história que fazia sentido pra mim. Porém, outra pessoa pode pegar essas mesmas coisas e entender uma história completamente diferente. E no final ninguém vai estar errado, pois a história do jogo existe, mas ao mesmo tempo não existe. E é meio irônico eu estar falando isso com um contexto que tem gatos. Como eu disse, são só conceitos legais enfiados pelo jogo. Por exemplo, tem um gato no começo do jogo que pede pra você pegar vários cogumelos pra ele. E no festival ele acaba falando Amanita muscaria. Eu devorei tudo. A Amanita muscaria é um cogumelo venenoso, então esse gato comeu os cogumelos que tinham veneno e saiu voando pra cima. O que isso adiciona pra história? Absolutamente nada. A outra gata que pediu pra coletarmos pedrinhas brilhantes fala que colocaram pedras na barriga dela e que ela tá com vontade de nadar. E isso é só uma referência à história original da Chapeuzinho Vermelho, onde colocam pedras na barriga do lobo mau e assim que ele tenta beber água do poço, ele acaba afundando lá dentro por causa das pedras. De novo, só mais um conceito legal que não faz nenhum sentido com outros conceitos já colocados. O meu canal não é de teoria, então eu não vou ficar aqui tirando leite de pedra pra tentar explicar todas as coisinhas que tem no jogo, e assim formar uma história super complexa que no final não vai ter nem pé nem cabeça. Eu prefiro continuar com a minha versão, onde os gatos têm consciência e querem escapar do jogo. É bem simples, mas é o que faz mais sentido pra mim, e às vezes menos é mais. É 1000 vezes melhor ter algo simples e interessante do que algo complexo e sem sentido.
Coloca nos comentários se você acha que a minha versão da história faz sentido. Crie suas próprias teorias e discuta com as pessoas pra ver se elas concordam com você. E muito obrigado por ter assistido até aqui e te vejo quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.